Olá, olá! Estamos novamente aqui com mais um vídeo no nosso canal Curvas do Saber. E hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de um tema que já está até aborrecido, mas eu preciso dar a minha opinião. Essa questão das mudanças climáticas. Nós estamos no final do mês de setembro de 2023 e por esses dias ocorreu uma catástrofe na Líbia, o rompimento de duas barreiras e a consequente inundação de cidades e milhares de mortes. Uma situação muito triste, muito aborrecida. Mas, então, ouvindo noticiários e meteorologistas falando a respeito dessa questão, entrou o tema mudança climática. E o pior é que houve quem dissesse que essa mudança climática que está ocorrendo é culpa nossa, culpa dos seres humanos. E isso sempre me chama a atenção, porque clima não é tão fácil a gente dizer que é a culpa do ser humano, porque a máquina climática é muito complexa. Mas eu quero me referir também a uma ideia que se chama de moda de pensamento. Moda de pensamento, quer dizer, são ideias que se repetem, elas acabam limitando, até mesmo inibindo o debate, porque parece assim que certas coisas, nesta moda de pensamento, elas se transformam em verdades e as pessoas acabam aceitando como se aquilo fosse uma verdade mesmo, inclusive no mundo científico. Porque essa moda de pensamento, eu posso dizer que seria assim uma adoção, né, generalizada de ideias, de pontos de vista, de crenças populares, sem uma análise crítica adequada. É quando as pessoas começam a pensar de uma maneira uniforme, como se elas estivessem seguindo, digamos assim, um roteiro definido. Então, é uma conformidade mental que, de certo ponto, pode ser até perigosa, porque leva as pessoas a se acomodarem naquela verdade. Isso acaba criando nas pessoas uma sensação também de pertencimento quando elas adotam essas modas, aceitação social, mas isso, ao mesmo tempo, acaba limitando a originalidade e a diversidade de ideias, que é muito importante para a ciência. Eu lembro aqui o filósofo Paul Feyerabend, austríaco, que ele dizia que a uniformidade ameaça o livre desenvolvimento do indivíduo e do próprio processo de construção do conhecimento, inclusive do conhecimento científico, debilitando o poder crítico da ciência. Quer dizer, Feyerabend, ele defendia a ideia de que, enquanto nós temos apenas hipóteses, não temos uma explicação plausível, aceitável mesmo, nós precisamos ter diversidade de ideias, pessoas, inclusive, pensando diferente umas das outras. Então, isso é a tal de moda de pensamento, né? Foi o caso, por exemplo, da camada de ozônio, que hoje você certamente não ouve mais falar em buraco da camada de ozônio, não é?
Dá a impressão assim que agora foi resolvido. Antes tinha o problema, camada de ozônio, agora não tem mais. Mas isso foi uma jogada política, comercial dos países ricos que produziam o tal do CFC, o gás clorofluorcarbono, e não queriam que os países pobres, que já estavam numa época que os pobres poderiam produzir também, então criaram essa onda, essa moda do buraco na camada de ozônio, que inclusive até a própria imprensa divulgava muito isso, parecia uma verdade, mas foi uma jogada política comercial. E depois então que assinaram um protocolo, assinaram um documento em que todos se comprometeram a não mais produzir o CFC. O que aconteceu? Os ricos passaram a produzir outros gases com a mesma função e a vender para os países pobres. Então, uma jogada comercial, política, econômica. E hoje não se ouve mais falar em camada de ozônio, mas houve um momento tal, não é, em que o buraco na camada de ozônio esteve em moda, né? Então é uma moda de pensamento que as pessoas acabam adotando pensando que é uma verdade. Então nós precisamos tomar cuidado também com essa questão da mudança climática. Por quê? Porque se nós estudarmos a história do planeta Terra, nós vamos compreender que o nosso planeta já passou por muitas transformações geológicas, geomorfológicas, biológicas e climáticas também. O nosso planeta vem sofrendo essas transformações climáticas desde tempos muito remotos. É um processo contínuo, porque a máquina climática ela é formada de muitos ingredientes, alguns que atuam diretamente, outros que atuam indiretamente, mas é uma máquina com muitos ingredientes, então é muito complexa. Então nós não podemos isolar um elemento e dizer a culpa da mudança climática é por causa disso aqui. No caso, eu estou falando, então, de nós, seres humanos. Você isola os seres humanos e diz os culpados da mudança climática são os seres humanos. Não dá de fazer isso. Isso aí não é verdade. Precisamos entender que existem muitos ingredientes, como, por exemplo, El Niño, que é um fenômeno de aquecimento das águas do Oceano Pacífico, Laninha, que é o contrário a um resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Então, a Terra é formada de mais ou menos 75% de água, de superfície de águas, os oceanos. Então, nós somos um planeta água, muito mais do que planeta Terra, nós somos um planeta água. Então, essa superfície das águas em contato com a atmosfera, elas vão influenciar os climas. Então, muita coisa vem acontecendo no planeta Terra. Por exemplo, a região do Ártico, lá no Polo Norte, aquela região fria, de gelo e tudo mais, há 55 milhões de anos ocorreu um fenômeno, gases de efeito estufa foram liberados e nós tivemos muitas plantas tropicais naquela região, houve um esquentamento global naquela região. Ora, o homem não vivia, né, nessa época, há 55 milhões de anos, os seres humanos não existiam. Então, o que ocorreu para que houvesse esses gases do efeito estufa e, consequentemente, um esquentamento daquela região? Provavelmente foram atividades vulcânicas.
Plantas tropicais apareceram naquela área, já foram feitos estudos, escavações e tudo mais que identificaram isso aí. Ora, então não é fácil assim a gente isolar um fenômeno e dizer que a mudança climática está correndo por causa disto aqui. Não é assim. Os vulcões, pouco se fala nos vulcões nessa questão das mudanças climáticas, mas os vulcões têm uma participação significativa, sim, nos climas. Por exemplo, no dia 21 de abril de 1993, o vulcão Lascar, no Chile, teve uma erupção tão grande que fez cair poeira aqui no sul do Brasil, inclusive na minha casa. O chão ficou amarelado daquela poeira do vulcão Lascar, que teve uma erupção muito grande. Ora, essa fuligem toda é jogada para o espaço e, consequentemente, inibe um pouco a entrada da radiação solar, então isso tende a esfriar, não é? o clima numa determinada região. Nós tivemos um fenômeno climático nos séculos 6 e 7, que foi em pleno Império Romano. Houve um frio por anos e depois então uma seca enorme. E alguns estudos feitos relacionados com a erupção do vulcão Krakatoa, que ocorreu na Indonésia no ano 535. Então, os vulcões fazem parte dessa máquina climática também. Há milhares de anos, o deserto de Saara era floresta e a Amazônia era deserto. O que foi que fez para que isso invertesse, essa situação climática, essa mudança climática? Porque hoje nós temos no Saara um deserto, antigamente era floresta, e a Amazônia, que era deserto, hoje é floresta. Foi o homem que fez isso? De jeito nenhum. É um processo normal, dessa máquina climática que eu estou falando. Há um estudo de um astrônomo iugoslavo, Milutin Milankovic. Ele estudou movimentos da Terra e ele relacionou alguns movimentos, alguns ritmos climáticos com ciclos de 25 mil anos, 42 mil anos e 100 mil anos, com variações da temperatura da água do Oceano Índico. E essa periodicidade, ela coincide com movimentos que a Terra faz, porque a Terra não faz só movimento de rotação e de translação em volta do Sol. Tem outros movimentos. Então, esses ciclos de 25 mil anos, 42 mil anos, 100 mil anos, coincidem com os movimentos de precessão dos equinócios, variação da obliquidade da eclíptica e a excentricidade da órbita. Eu não tenho o propósito aqui de explicar, porque eu precisaria de modelos para explicar todos esses movimentos, mas eles participam dessa máquina climática também. Excentricidade da órbita até é mais fácil entender. É porque a Terra, num período aí de uns 100 mil anos, ela se afasta um pouco mais do Sol, fazendo um movimento mais circular. E depois, então, esse movimento vai achatando um pouco e fica mais elíptico. Então, quando o movimento é mais elíptico, a tendência é uma aproximação um pouco maior do Sol, um período de esquentamento, digamos assim. E quando é mais circular, se afasta um pouco mais. Então, isso pode ter relação também com essa questão climática.
Entende? Então, movimentos da Terra também participam dessa máquina climática que eu estou procurando mostrar aqui, que não é tão fácil isolar o ser humano e dizer o ser humano é que é responsável pela mudança climática. Isso eu não concordo. E mais ainda, o grande comandante dos climas na Terra é o Sol. O Sol tem atividades periódicas de alguns poucos anos e às vezes de décadas ou de centenas de anos, fazendo com que tenhamos períodos de resfriamento e às vezes também períodos de esquentamento. Por exemplo, de 1645 a 1715 nós tivemos 70 anos de um frio enorme que ocorreu no planeta, e que muitos registros da Europa mostram que rios foram congelados, eram feitas feiras em cima desses rios, enfim, as pessoas caminhavam, andavam de patins, enfim, brincavam por ali. Em janeiro também de 1709 até 1710, tivemos também um resfriamento muito grande, entende? Assim como já tivemos períodos também menores, de dezenas ou de centenas de anos, de esquentamento. Ora, o ser humano não participa sozinho dessa máquina climática. Entende? Então, é isso que eu quero enfatizar aqui. É que as mudanças climáticas, eu creio que você esteja me entendendo, né? Entendendo o que eu quero dizer. É que essa máquina climática tem muitos ingredientes que precisam ser levados em consideração. Então, não é fácil separar um elemento e dizer que a culpa é daquilo ali. Nós já tivemos no nosso planeta 3 grandes glaciações, e quando nós temos uma grande glaciação, que o gelo avança nos 2 hemisférios, né? Depois então vem um período interglacial, que é um período de um certo esquentamento, que é o que nós estamos passando agora, porque a última grande glaciação terminou há mais ou menos 15 mil anos. E de lá para cá, então, nós estamos num período interglacial, provavelmente caminhando para uma nova glaciação. Mas é claro que isso aí é coisa que se faz com milhares de anos, não é? Existe, inclusive, uma coisa que eu quero esclarecer. Quando nós falamos em era glacial e período glacial, a era glacial é coisa de milhares de anos, mas quando nós falamos em período glacial, então são períodos de esfriamento, mas questão de dezenas de anos, no máximo algumas centenas de anos. Então, há uma outra coisa também que se fala, na tal de média da temperatura global, porque está a temperatura, a média diminuiu e mais não sei o que e tal. Ora, média, eu estou falando aqui da média aritmética, né? É um número enganoso. Então, eu não compreendo como nós podemos fazer média de 510 milhões de quilômetros quadrados, que é a superfície do nosso planeta, e grande parte é de oceanos. Então, como fazer a média de temperatura de tudo isso? Nós podemos, talvez, ter uma amostragem aí de algumas cidades e tal, mas a média aritmética ela é enganosa. E eu dou aqui um exemplo. Por exemplo, você é rico e come 9 pães por semana. Eu sou pobre e como apenas 1 pão por semana. Agora, fazendo a média, 9 mais 1 dá 10, dividido por 2 dá 5. Ou seja, eu como 5 pães e você come 5. É simples assim.
Ora, então a média aritmética ela é enganosa, tá certo? Então, como fazer uma média de temperatura de 510 milhões de quilômetros quadrados? Outra coisa, se estiver havendo um período de aquecimento global, eu acho que o aquecimento é muito melhor do que o resfriamento. Eu não estou falando aqui de uma onda de calor, porque às vezes nós temos onda de calor numa determinada região e, é claro, isso pode ser prejudicial, enfim. Mas eu estou falando nesse período, nessa época interglacial em que nós temos um aquecimento global, que é muito melhor do que resfriamento. Porque, pense bem, com resfriamento global, o que é que nós vamos ter? Aumento de doenças pulmonares, doenças respiratórias. Isso vai ser muito ruim para crianças, para pessoas idosas. Vamos ter muitas mortes. Isso aí vai pressionar um pouco todos os governos. Muita fome pelo mundo. As pastagens serão cobertas de gelo, vai faltar alimento para o gado, a carne será escassa, a agricultura vai ser prejudicada e vai faltar alimento. Então vai haver uma crise econômica muito grande, uma crise econômica fora de controle. Então, se nós estamos passando por um aquecimento global, é necessário que as autoridades, então, pensem em aceitar essa ideia que nós estamos passando pelo aquecimento e vamos conviver com essa situação. E se for um resfriamento global, a mesma coisa. As autoridades devem pensar nisso. Então, vamos cuidar da população, vamos ver o que podemos fazer na questão da saúde, vamos nos adaptar. Eu quero dizer é isso. Seja aquecimento ou resfriamento, nós temos que nos adaptar e não querer mudar. Dizer que nós podemos evitar a mudança climática, de modo nenhum, ninguém pode. Nós não temos, mesmo com a nossa tecnologia, nós não temos condições de evitar a mudança climática. O que nós precisamos é nos adaptar. Então, é essa a ideia que eu quero colocar. Entende? Não é, mesmo com a nossa tecnologia, o avanço da nossa tecnologia, nós não temos condições de evitar a mudança climática. Então precisamos nos adaptar e criar então políticas públicas no sentido de conviver com essa situação. É isso que precisa ser feito. Então, era essa a conversa que eu queria fazer neste nosso trabalho de hoje. Então, é isso aí. Eu agradeço pela atenção. Você pode colocar as suas ideias, pode fazer os seus comentários. Eu agradeceria muito. Você pode concordar comigo, mas pode também não concordar, e o não concordar também é importante, porque antes que se tenha a definição de alguma coisa, é bom que a mesa de discussão seja uma mesa eclética, com várias linhas de pensamento. Então eu aceito perfeitamente se você não concordar, e se concordar, tudo bem, e vamos tocando em frente. Ok? Então, agradeço aí pela sua atenção e até o próximo vídeo neste nosso canal Curvas do Saber. Tchau, tchau, tchau.